Salve Maria Imaculada, boa e santa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a este canal. Eu me chamo Leonardo, para quem não me conhece e para quem me conhece também. E este é um canal católico, né, que mais pretende falar sobre história. E dando sequência a essas lives que a gente está fazendo, né, sobre a Guerra dos Judeus, né, diante de um mundo tão complicado que nós estamos, né, a gente tem guerra no Oriente, guerra no Ocidente, né, e a gente abordando sobre a Guerra dos Judeus, né, enfim. Quando a gente começou a abordar sobre essa série aqui de lives sobre a Guerra dos Judeus, né, ainda não tinha acontecido aquele ataque do grupo terrorista do Hamas, né? E quando a gente começou propriamente a tratar da revolta dos judeus, foi justamente ali quando começou, né, a guerra ali, quando Israel declarou guerra, né, contra o grupo terrorista. E, então, todo mundo de olhos aí, né, no Oriente Médio, e a gente aqui também de olho lá no século I, né, na Guerra dos Judeus, assim, curiosamente, né, mas a gente procura ter um pouco do olhar também atual, claro, né, a gente não ignora os acontecimentos atuais de forma alguma, né, muito pelo contrário, a gente tem, na verdade, uma melhor percepção, uma melhor análise quando a gente olha para trás, né. Então, peço a todos que deixem aqui seu like, né, se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Se inscrevam no canal, né, divulgue, né, para que mais pessoas possam estar tendo acesso a esse tipo de conteúdo, né. Hoje a gente vai falar sobre a questão da dominação ali dos zelotas, né, e o consequente massacre ali dos judeus, né, e fora ali da região, né. Hoje a gente vai ver um pouco da distinção entre o grupo dos sicários e o grupo dos zelotas. É um pouco debatido isso, né? Se os zelotas são um grupo que os judeus chamam de zelotas e os sicários é o mesmo grupo que os romanos chamam de sicários. Ou os sicários é um ramo à parte ali dos zelotas que eram mais radicais, né? Enfim. A gente viu, né, sobre os sicários aí, nas histórias precedentes, né, na série anterior, principalmente ali no governo de Marco Antônio Félix, né, se não me engano ali de 52 a 60, a Judéia, né, cheia de sicários, os assassinos, né, os assassinos que andavam com um punhal curvo, né, que eles escondiam na mão ou na roupa, né, e eles iam a Jerusalém ali por devoção e se espalhavam no meio da multidão, né, e começava a causar ali uma mortandade, né, fazer um terrorismo ali. E depois eles se ocultavam ali no meio do povo, né, e passavam por outro lado dos que estavam contestando aquele ato, né. Então eles meio que se camuflavam ali, se ocultavam e ninguém sabia quem fez aquilo, né. Esses eram sicários, né. Eles eram um grupo terrorista ali dentro, dos judeus ali que causavam todo esse terror, né? Causava a mortandade de todos os compatriotas ali que eram contrários à ideologia deles ali. A ideologia deles ali também visava se libertar do poder de Roma, né? Se libertar da servidão e da obediência. Assim também como os Zelotas. Os Zelotas já é um partido que foi fundado ali por Judas Galileu, né? A gente vai ver hoje que um dos seus filhos ali, que ainda existia, né, Manaém ben Judá, ele vai ser o líder ali da revolta judaica. Ele vai se proclamar ali rei, né, querendo dominar ali a Jerusalém. Aí esse partido ali vai ter uma divisão, né, que vai ter o Eleazar, filho de Ananias, né, o sacerdote Ananias, filho de Nebedeu. Vai ter uma facção ali que eles vão inclusive matar, né, o próprio Manaém. A gente vê que a história ela é bastante conturbada, né, e a crise ela é interna ali, né, é mais interna do que externa propriamente. Então a gente vai para o nosso querido PDF, né, mas antes eu gostaria de citar alguns dias aí, né, recentemente, não sei se é um professor, um tal de professor aí
não citarei nomes, né? Sobretudo tratando dessa questão de Israel atualmente, né, com relação à guerra contra o terroristas Hamas, né? Ele fez ali uma abordagem histórica, né, de forma bem resumida, principalmente passando por esses períodos, né, de que quando Jerusalém foi destruída, né? Mas assim, citando as palavras dele aqui, para você ver que esse tema do qual a gente está tentando se aprofundar, ele é muito pouco bem tratado, né, bem falado. Na verdade, é bem ignorado, né? E geralmente a culpa sempre recai sobre Tito e sobre Vespasiano, né? Sim, eximindo completamente os judeus de toda a culpa, né? Então, citando as palavras, é mais ou menos assim. Óbvio que ele vai falar coisas óbvias, né, no começo, mas você vai ver a brevidade com que ele trata um tema assim que é tão extenso, né? Ele vai falar assim, então: Jerusalém foi várias vezes destruída na história, né? E não vou afirmar com certeza, né, absoluta, mas com quase certeza que nenhuma cidade do tempo, nenhuma cidade de todo o planeta Terra, né, foi tanto destruída como várias vezes na história, né, como a cidade de Jerusalém. Aí ele vai comparar com Babilônia, com Atenas, Cairo, né, Roma e outras cidades, né? Então ele vê que, de fato, nenhuma outra cidade no mundo, né, no planeta Terra, foi tanto quanto destruída, tanto quanto foi Jerusalém, né, durante toda a sua história ali, né? E ele vai, de fato, distinguir ele dois períodos mais importantes, né, que foi o ano 587 a.C., né, que alguns vão colocar 586 a.C., que foi ali o cerco, né, do rei Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia, né, que vai ter como consequência ali o exílio babilônico. Se não me engano, foi Nebuzaradã que foi lá e incendiou o templo, né? E no ano 70, né, que é o que a gente está tratando aqui, que ele vai falar bem assim. Olha a brevidade da questão. No ano 70, né, o segundo templo, a destruição do segundo templo pelo general Tito, né, e Vespasiano. Então, já coloca a culpa ali diretamente em Tito e Vespasiano, né? Aí ele vai continuar assim, né? Esta segunda destruição do ano 70 foi da guerra judaica, que começou de 66 a 70, né? Quando Jerusalém teve seu templo destruído, aquilo ali ficou mais ou menos abandonado. Os judeus deixaram de morar na terra de Israel. Os judeus nunca deixaram de morar na terra de Israel, né? Sempre teve ali porções de judeus ali, né? Mas uma grande parte dos judeus morava na chamada diáspora, né? Então, você vê a brevidade das coisas, né? Não fala do partido dos zelotas, das facções ali judaicas, sicários, né? Zelotas, não fala dos líderes ali da revolta dos judeus, né? Não fala que Tito, né? Tito ele não queria destruir o templo, ele queria poupar o templo, né? Mas infelizmente as coisas do jeito que estavam, né? Não foi possível, né? Então muita coisa aí se passa por cima, né? E meio que os judeus são vistos ali como um bom moço, enquanto que os romanos são vistos como os opressores, né? Os opressores. A gente viu na live aí sobre a tirania de Gércio Floro, né? De fato, ali teve uma tirania de Gércio Floro, né? Que ele já era romano e tal. Mas você vai ver que depois ali a briga, vai ter uma briga interna mesmo, com as facções dos judeus, né? E aí a coisa é muito extensa, e por isso que é muito difícil a gente achar um negócio que explica e que mostra os textos, e que alguém fale disso assim com tanta clareza, né? Apenas vão dizer que Jerusalém e o templo foram destruídos pelos romanos no ano 70, e isso é a história que a gente sempre ouve, mas ninguém se dá o trabalho de se questionar, né, o porquê, né? E é o que a gente está fazendo, né? Vamos analisar
o porquê, né? E a gente tem uma série de lives aí infinitas para a gente dar sequência. Então vamos lá no nosso querido PDF, né? Pobre usa PDF, né? Que é mais simples. Só arrumar a câmera aqui. Então a gente tinha parado lá no capítulo 30, né? Foi aqui que a gente encerrou a live passada, né? Do grande discurso do rei Agripa II. Quem não assistiu, recomendo que reveja, né? Ou veja novamente lá. A gente parou aqui, né? Os sediciosos, eles atacam Massada de surpresa. E aqui começa a dominação ali dos zelotas, né? Antes o rei Agripa II tinha feito aquele grande discurso, né? Para persuadir os judeus, não somente os revoltosos, mas todos os judeus, a não se fazerem guerra contra os romanos, né? Aí, quando o rei Agripa II exige deles que eles obedeçam Gércio Floro, né? Aí eles vão a pedradas e expulsam de lá o rei Agripa II da Judéia, né? Você vê que o problema ali dentro da Judéia era Gércio Floro de forma primária, porque ele não fazia justiça, né, e fazia sua própria tirania ali pela sua vaidade e ambição. E eles queriam justiça, né, eles queriam que o próprio rei Agripa II enviasse embaixadores, né, para Nero ali, para que eles se queixassem de Floro, né. Mas, enfim, aí aconteceu isso aqui, né, eles expulsaram o rei Agripa II ali da Judéia e começou... Os sediciosos ali começaram a atacar Massada, né? Um grupo ali de revoltosos inclinados à guerra, que ao meu ver são os zelotas. Eles vão ser ali dominados, né, por Maná e Ben Judá, como a gente vai ver no texto seguinte. É interessante que José ele faz já aqui uma separação. Ele fala desse grupo, né? Alguns mais inclinados à guerra atacam de surpresa a fortaleza de Massada, degolam toda a guarnição romana, né, que tinha ali, que guardava o lugar ali, né, protegia o lugar. E lá eles colocaram outra guarnição, só que de sua própria nação, né, ou seja, dos próprios revoltosos ali, judeus, né, substituíram a guarnição ali, né. Então eles dominaram Massada. Aí ele faz uma outra distinção, né. Por outro lado, esse Eleazar, filho do sumo sacerdote Ananias, né, que também ele vai ser ali praticamente um líder ali dentro de uma outra facção, que ficava mais ali dentro do templo, né? Eles mudaram ali, né? O Eleazar ele persuadiu o povo lá que cuidava dos sacrifícios, né, a só receberem os presentes e vítimas oferecidas pelos judeus, né? Eles eram puramente nacionalistas, né? Não aceitavam vítimas e oferendas oferecidas por nações estrangeiras, aqui principalmente os romanos, né? Então isso, como diz Flávio Josefo, né, foi como lançar uma semente de guerra contra os romanos, né? Peraí, que aconteceu um probleminha aqui. Então isso foi meio que lançar uma semente de guerra ali contra os romanos, né? Proibir que os estrangeiros oferecessem vítimas, né, e sacrifícios para o templo, né? Somente os judeus podiam fazer esse tipo de oferenda e de adorar a Deus no templo, né? E assim recusaram eles até as vítimas oferecidas em nome do imperador, né? Consequência aí. Os sacerdotes e os grandes opuseram-se com veemência à mudança desse costume, né? Então, você vê que não era todos ali, né? Tinha uma facção que queria mudar, que era a facção dos rebeldes ali, dos revoltosos, né? Liderados por esse Eleazar, filho do sumo sacerdote Ananias. Eles queriam mudar ali essa lei e os sacerdotes e os grandes em geral ali, eles estavam em oposição a essa mudança, né? Aí vai dizer aqui, né? Os sacerdotes e os grandes opuseram-se com veemência à mudança desse costume. E os soberanos oferecem vítimas, né? De os soberanos oferecerem vítimas. Mas inutilmente, porque os revoltosos, né, sustentados por Eleazar, confiando em seu grande número, né, só pensavam em agitação, né?
Então, essa é a situação ali da Jerusalém naquele período, né? Então, a gente vai ver a continuação aqui. Você vai ver o que vai acontecer, né? Os principais de Jerusalém, tanto sacerdotes como fariseus e outros, né? Então, fariseus, saduceus, né? Outros ali, né? Os principais de Jerusalém, os sacerdotes, né? Que não eram desse grupo de facciosos, né? Vendo a cidade tão ameaçada, resolveram persuadir os sediciosos à obediência e à sujeição, né? Então, aqui mostra claramente essa divisão ali dentro do povo, né? Não era todo mundo que era revoltosos e sediciosos, né? Tinha um povo ali que queria paz e tinha o outro que queria revolta, né? Então, eles tentaram ali persuadir os sediciosos, né? A obediência e a sujeição, né? Mandaram em seguida reunir o povo diante da porta de bronze, né? Da parte interior do templo, que está voltada para o Oriente. E começaram a falar da ousadia em se deixar levar a uma revolta, né? Então, era uma ousadia, né? Era algo muito ousado em se deixar levar por uma revolta ali contra os romanos, né? Que poderia ser causa de uma guerra sangrenta. Disseram em seguida que a causa era muito injusta, né? Então é muito injusto, né? Essa revolta, né? E justamente essa injustiça de proibir os sacrifícios ali por estrangeiros, né? Porque seus antepassados jamais se tinham recusado a receber presentes das nações estrangeiras, né? Como bem se podia ver, porque o templo, na maior parte, era adornado com as dádivas que eles tinham oferecido, né? E que não somente não se havia rejeitado suas vítimas, o que não se podia fazer sem piedade, mas também viam-se ainda naquele mesmo templo as ofertas que eles haviam feito, em todos os tempos, né? Então, meio que os zelotas ali, eles estavam negando toda a tradição, né? Desse costume que se tinha das nações estrangeiras oferecerem vítimas ali para sacrifícios, né? Por isso era estranho que se estabelecessem novas leis, né? Para provocar as armas romanas. E além do perigo ao qual se expunha Jerusalém, né? Ela tornar-se culpada de um grande crime em matéria de religião, né? Como seria permitir só aos judeus oferecer vítimas a Deus e adorá-lo no seu templo, né? A gente vê ali também dentro do templo de Herodes, né, que tinha o pátio dos gentios, né, o pátio dos pagãos, onde se permitia o acesso dos pagãos ali, né? Inclusive eles podiam fazer cultos ali dentro, né? E mesmo quando essa nova lei que se queria estabelecer só se referisse a um único homem, que seria o César, né? Não se poderia eximi-la de desumana, mas tornando-a geral, ofender-se-iam todos os romanos por um desprezo injurioso e far-se-ia passar o mesmo imperador por um profano, né? Então você vê que já tinha esse debate ali com relação à questão dos sacrifícios, né? Se era só os judeus ali que podiam oferecer ou os estrangeiros, né? Tinha uma tradição longa disso, né? Só que os zelotas, eles eram puramente nacionalistas, né? Somente judeus. Mas você vai ver que eles vão impedir também os seus próprios inimigos judeus ali de fazer seus deveres religiosos, né? Havia ainda motivo de se temer que aqueles que rejeitavam tão ousadamente as vítimas dos outros não fossem privados no futuro da liberdade de as oferecer para si mesmos, né? Então, eles também tinham esse temor aí, né? De que eles fossem privados até da liberdade, né? De oferecer para si mesmos, né? Se não se arrependesse de sua falta, antes que os ofendidos tão imprudentemente disso tivessem conhecimento, né? Depois de assim ter falado, os sacerdotes que mais conheciam os costumes de nossos antepassados, né, dos judeus lá, disseram que eles jamais haviam recusado vítimas oferecidas por nações estrangeiras, né? Então, os próprios sacerdotes ali, eles estavam refutando aquela seita dos zelotas. Mas aqueles que só queriam agitações, né, não escutaram tais razões. E para dar motivo de guerra, os ministros do altar não se apresentaram, né?
Então, já começou com essa discussão aí dentro do templo, né? Dessa forma, os chefes, vendo que a revolta tinha chegado a tal ponto que sua autoridade já não era capaz de contê-la, né? Então, os chefes ali de Jerusalém, os chefes do povo, né, as autoridades, os sacerdotes, vendo que não era mais possível conter, né, com a sua própria autoridade a revolta ali, e que os males que se temiam da parte dos romanos cairiam principalmente sobre eles, né, resolveram, para conseguir que os sediciosos desistissem, né, mandar a Floro alguns homens, dos quais Simão, filho de Ananias, era o chefe, né, e outros ao rei Agripa, né, chefiados por Saul, Antipas e Costobaro, né, parentes do príncipe. Então, eles recorreram às autoridades maiores, né, que era Gércio Floro ali, que ele era até então governador da Judéia, só que ele já estava ali em Cesareia, né, e o rei Agripa II, né, que até então ele reinava ali na parte da tetrarquia que era pertencia antes a Filipe, né, e um pouco ali da tetrarquia de Lisânias, né. Então eles mandam, né, esses grupos aí de homens aí para pedir justiça, né, para que eles contenham a revolta. Só que, então olha só, para pedir a ambos que viessem em auxílio de Jerusalém, né, com tropas, a fim de extinguir a revolta antes que ela crescesse ainda mais, né. Então, os próprios judeus ali que queriam paz, eles queriam auxílio, né, das autoridades ali para extinguir a revolta que já estava ali, né, para ela não crescer mais. Então você vê que tem de fato um grupo ali que queria paz, né, e que tinha outro grupo que queria guerra. O grupo que queria parar com aquela revolta, né, eles que vão lá nas autoridades, né. Só que tomar notícia, né, muito agradável a Floro, foi muito agradável a Floro, né, porque ele, o qual, para que o fogo da guerra se acendesse ainda mais, né, ele não estava nem aí. Então não deu resposta aos enviados, né? Gércio Floro não fazia justiça nenhuma. Ele só queria mesmo a tirania, né, a revolta mesmo, ali, para encobrir os próprios crimes dele, né? Então Agripa, né, Agripa II ali, para salvar, se ainda possível, não somente os que permaneciam fiéis ao dever, né, mas também os sediciosos, né? Então ele visava ali, ainda tinha um pouco de esperança de salvar ali até os sediciosos, né? E para conservar a Judéia aos romanos e o templo e sua pátria aos judeus, né? Julgando que, além disso, que a perturbação só lhes poderia ser prejudicial, mandou seguir ainda 3.000 homens, né? Então, o único que vai responder ali é o rei Agripa II, né? Que ainda ainda tem esperança de trazer a paz para Jerusalém, né? Ele vai enviar 3.000 homens ali, né, a tropa ali de Agripa, né, de auranitas, de bataneianos e traconitidas, né, comandados por Dário, e deu-lhes por general Filipe, né, filho de Joaquim. Então, uma tropa ali de 3.000 homens indo em auxílio de Jerusalém, né, contra os revoltosos, com o general Filipe, né, filho de Joaquim, e eram comandados por Dário, né, então. E essa era a tropa ali que o rei Agripa II envia, né, em auxílio que o povo judeu ali pediu, né. Então, olha só, o que acontece, né? Os chefes, os sacerdotes, a parte do povo que desejavam a paz, né? Então, mais uma distinção aí, né? Tinham os chefes, os sacerdotes, a parte do povo que desejavam a paz, né? Você vê a divisão dentro dos judeus ali, né? Receberam-nos e os hospedaram na cidade alta, né? A gente vê ali dentro da Jerusalém no primeiro século, né? Tinha a cidade alta, a cidade baixa e o templo, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar hoje pelo mapa, né? Mas é muito fácil ver isso. Então a cidade alta ali eles hospedaram a tropa ali do rei Agripa, né? Na cidade alta. E a cidade baixa e o templo, né? Estava ocupada pelos revoltosos, né? Então, como é que começou a guerra ali? A guerra foi entre a tropa do rei Agripa II, né? Aliado ali com os judeus que queriam a paz, né?
e contra os revoltosos, né? Aquele grupo de zelotas ali, né? Que queriam mudar até a lei do templo. E a guerra começou assim, né? Com arremesso de pedras, né? A gente viu aí, hoje mesmo eu vi alguns civis ali dentro da faixa de Gaza, ali na fronteira, ali arremessando pedras, né? Eu nem sei o que foi aquilo. Mas é a primeira vez que eu vejo um negócio assim de arremesso de pedras, né? Uma coisa assim absurda, né? Então a guerra começou com arremesso de pedras, né? E flechas, e por vezes chegaram mesmo a combater corpo a corpo, né? Então esses eram os instrumentos da época, né? Era flechadas, era pedradas e até no corpo ali, né? No boxe, né? Então os revoltosos eram mais ousados, né? Porém os soldados do rei Agripa II tinham mais experiência na guerra, né? Então o combate era esse. Você vê que ainda não é contra os romanos ainda, né? Os romanos ali, a gente viu que Gécio Floro, de fato, fez os romanos ali lutarem contra os judeus, né? Porque ele queria tomar a Fortaleza Antônia também. Mas você vê que agora é contra as tropas do rei Agripa II. Né? Então, todos os esforços destes visavam expulsar do templo aqueles que o profanavam de maneira tão criminosa, né? Então, com essa questão da lei aí que eles mudaram, eles também estavam profanando ali o templo, né? Então, considera-se também uma outra abominação da desolação, né? Então, os esforços dos soldados do rei Agripa II era expulsar os zelotas ali do templo, né? No qual eles dominavam, e também a cidade baixa, né? O objetivo de Eleazar, né, que já era do partido dos zelotas, e dos seus partidários, era apoderar-se da cidade alta, né, a qual eles hospedaram ali os soldados do rei Agripa II, e onde estavam, de fato, os judeus ali que queriam paz, né. 7 dias passaram-se dessa maneira, né, com essa guerra aqui, de pedradas, de flechadas, de corpo a corpo, né, com grande mortandade de parte a parte, sem progresso nenhum, né? Entretanto, né, chegou a festa que chamam de xiloforia. Eu, particularmente, eu desconheço essa festa, mas o Flávio José ele explica que festa é essa daqui, né? Durante a qual leva-se ao Templo de Jerusalém, né, uma grande quantia de madeira para manter um fogo, né? Que jamais se deve apagar. Então, tinha um fogo ali dentro do templo, né, que jamais se podia apagar, e eles, nessa festa da xiloforia, eles levavam madeira, né? Então, olha só, os revoltosos que estavam ali no templo, né, eles impediram aos seus adversários o cumprimento desse dever de piedade, né, ao qual sua religião obrigava. Então, além deles proibirem ali vítimas e presentes oferecidas pelas nações estrangeiras, né, de modo particular por Roma, eles também proibiram os próprios adversários ali, né, os judeus que queriam a paz, de cumprirem o seu dever de religião, né. É como se fosse ali uma espécie de grupo bem extremista ali, né, ocupasse uma parte da igreja, né, e proibisse outra parte de católicos que eram contra a missa, né, por exemplo. Então, era uma divisão dentro do próprio judaísmo, né. Então, a eles, né, havia unido um grande número daqueles assassinos, né, denominados sicários. Então, a gente aqui vê a grande distinção entre os assassinos, né, que eram denominados sicários, e os zelotas que estavam ali dentro do templo, né. Então, você vê que os sicários, eles se uniram com os revoltosos, né, por causa dos punhais que trazem escondidos sobre as vestes, né. Estes, né, nesse momento aqui dessa festa, lançaram-se no meio do povo, obrigando os do lado do rei, né, do rei Agripa II,
a ceder, né, a sua ousadia e ao seu grande número, né? Então, meio que os sicários e os zelotas estavam ali unidos agora e estava querendo fazer com que o povo ali do rei Agripa cedesse, né? Porque eles tinham um número bem maior ali de pessoas, né? E abandonar a cidade alta também, né? Eles queriam persuadir o povo a abandonar a cidade alta, né, também. Os amotinadores, né, então, delas se apoderaram. Então, eles conseguiram ali se apoderar da cidade alta. Puseram fogo na casa do sumo sacerdote Ananias e no palácio do rei Agripa, né, e da rainha Berenice. Então, eles conseguiram dominar ali a cidade alta e tacaram fogo ali, tanto na casa do sumo sacerdote Ananias, né, e no palácio do rei Agripa II. Cercaram em seguida o arquivo dos atos públicos, né, para queimar todos os contratos e as obrigações que lá estavam, trazendo assim ao seu partido, né, todos os devedores, que não mais temiam atacar seus credores, porque não existiam mais os títulos em virtude dos quais eles os pudessem perseguir, né? E atiraram assim os pobres contra os ricos, né? Então, a gente vê que esses revoltosos aqui, eles eram comunistas, né? Eles até fizeram uma luta de classes ali, né? Colocou os pobres contra os ricos também. E que tinham esses títulos sob custódia. Fugiram e os revoltosos incendiaram todos os documentos, reduzindo a cinzas os títulos que bem se poderiam chamar de bem público, né? E continuaram a perseguir seus inimigos, né? Então, essa foi ali a tomada, né, da cidade alta. Ananias, que era o sumo sacerdote, e Ezequias, né, que era seu irmão, e alguns outros sacerdotes, né, e homens ilustres de Jerusalém, que desejava a paz e que chamou o rei Agripa II ali, né, em auxílio, né, contra os revoltosos. Eles se esconderam ali nos esgotos, né? E os que tinham sido enviados ao rei Agripa retiraram-se para junto dos soldados daquele príncipe, no alto do palácio, do qual fecharam as portas, né? Então, os soldados ali do rei Agripa, eles foram ali para o palácio, né? Para o alto do palácio, e eles fecharam as portas ali, né? E os amotinadores, né, que são os revoltosos, satisfeitos com a vitória de tantos incêndios no momento, né, não foram além. Mas no dia seguinte, que era o dia 15 de agosto, atacaram a fortaleza Antônia. Tomaram-na de assalto em 2 dias. Dizimaram a guarnição, né, a guarnição romana. Cercaram as tropas do rei Agripa, naquele palácio, onde se havia escondido, né, divididos em 4 partes, e procuravam derribar as muralhas. Então, essa era a situação ali do cerco que os amotinadores fizeram, né? Cercaram o palácio, cercaram a fortaleza Antônia, dizimaram a guarnição ali dos romanos, né? E a gente vai ver também que tinham soldados romanos dentro do palácio também ali. Então, os sitiados, né, não ousavam atacar um número tão grande de inimigos, né? Os que estavam ali cercado dentro do alto do palácio. Mas matavam-nos do alto das torres, né, e dos torreões aos que lhes atacavam, né? Então, o ataque era de cima, né? O ardor com que atacavam e se defendiam era tão grande que não se combatia menos de noite do que de dia, né? Então, a gente viu aí também, né, que tem, infelizmente, né, até os brasileiros, né, que se refugiaram lá naquela escola católica, né? Tem um testemunho lá de uma moça lá que faz dias que ela não dormia, né? Porque direto eles ouvem barulho de sirene, barulho de bombas, né? E extremamente preocupados, né? Assim, é triste, muito triste. Então a guerra ali é dia e noite, né? Não tem pausa. Continuando aqui, né? Porque os de fora, né, os amotinadores, julgavam que os sitiados, os de dentro,
seriam obrigados a se entregar por falta de víveres, né? Então, eles julgavam ali os amotinadores, né, que ia chegar um tempo que eles não iam ter mais como se alimentar, né? Não ia ter comida, então eles iam se entregar, né? E os de dentro, né, estavam persuadidos de que os inimigos lá fora iriam se cansar de tantos esforços inúteis, né? Então, travou-se esse combate acirrado ali dentro do palácio, né? O cerco do palácio, que se chama, né? O cerco do palácio do rei Agripa ali. Aí aqui a gente vai ver o momento em que Manaém ben Judá entra em cena, né? Deixa eu tomar mais uma água aqui porque está muito quente. Então, a gente começa aqui com Manaém, né? Entretanto, Manaém era filho de Judas o Galileu, né? A gente leu sobre a história dele na primeira live que a gente fez sobre a Judéia, né? A província romana. Ali no ano 6, que vai aparecer Judas o Galileu como uma espécie de Messias, né? Ele se achava que era uma espécie de novo Judas Macabeu, né? Judas Macabeu foi aquele que lutou ali contra a tirania, né, do Antíoco Epífanes, né? E libertou eles daquela dominação ali. E Judas o Galileu se achava o mesmo, né? Ele achava que ele ia conseguir libertar os judeus do domínio dos romanos, né? Depois de muito tempo que os próprios judeus aceitaram o domínio dos romanos. Já sobre Antíoco Epífanes não foi assim, né? Eles de fato não gostavam mesmo da dominação dos romanos e condenavam os próprios judeus ali, né? Que serviam os romanos, né? Então Manaém ben Judá, né, era um dos filhos que ainda estava vivo ali de Judas o Galileu. Se não me engano, ele teve 6 filhos. 2 a gente viu que eles foram crucificados. Se não me engano, no tempo de Tibério Alexandre, governador da Judéia. Aí tem esse Manaém, né, ele vai se destacar aqui porque ele vai se fazer o líder dos judeus ali, né, da revolta dos judeus. Então diz assim, né? Entretanto, Manaém, filho de Judas o Galileu, o grande sofista que desde então, né, desde o tempo de Cirênio, censurava os judeus, né, que em vez de obedecer a Deus somente, eram tão covardes que reconheciam o domínio dos romanos, né? Com o auxílio de algumas pessoas ilustres, né, tomou a força Massada. Então foi aquilo que a gente leu, né, que os sediciosos eles atacaram Massada, né, e degolaram toda a guarnição romana, né, e substituíram pelos da própria guarnição, né. O Judas Galileu foi o que fundou a quarta seita ali dos judeus, né, que se chamam os Zelotas. Então Manaém ali como descendente de Judas o Galileu, né, ele queria de fato ali se fazer rei, né. Então ele tomou ali a força Massada, onde estava o arsenal de Herodes, né, e depois de ter armado um grande número de homens, né, que nada tinha a perder, e ladrões que se uniram a eles também, né, então os sicários ali também se uniram à facção dos Zelotas liderada por Manaém, dos quais se servia como de guardas, né, e voltou a Jerusalém fazendo-se rei, né, tornou-se chefe da revolta e ordenou que continuasse um cerco do palácio, né. Então meio que começou aí então a dominação dos Zelotas ali, né, dentro de Jerusalém. Então Manaém ben Judá ele era o rei de Jerusalém, né? Ele dominou o arsenal de Herodes, então agora ele falou, eu sou o cara, né? Então se eu dominei aqui o arsenal do rei, que era do rei Herodes o Grande, então eu estou com poder total aqui sobre Jerusalém, então eu vou ser o líder da revolta contra os romanos. Então eu sou o cara. Não possuindo máquinas, né, e não podendo forçar as muralhas por causa dos dardos que lhes atiravam, né. Então está falando aqui do cerco do palácio, né,
os de dentro lá, né, os que estavam presos ali com as tropas do rei Agripa II, lançavam dardos das torres, né? E tinha a muralha ali. E eles não, e os da parte de fora, né, os amotinadores não tinham máquinas para forçar, para derrubar as muralhas, né? Então eles vão se usar de uma artimanha. Então, olha só, tiveram de recorrer a uma mina. Começaram a trabalhar de longe. E quando já haviam trazido até o pé de uma das torres, né? Então de longe, eles cavaram uma mina, um buraco, fizeram um túnel, né? Passaram por baixo da muralha, até chegar no pé de uma das torres que eram estava ali com as tropas do rei Agripa, né? Então eles foram um ataque por terra ali, por baixo, né? Subsolo. Então eles chegaram até o pé daquelas torres, né? Moveram-lhes os alicerces e os sustentaram com pedaços de madeira, a qual puseram fogo, né? Antes de se retirarem. Depois que o fogo se apagou, a torre caiu, né? Então essa era a tática deles, né? Derrubar as torres ali por meio de túneis subterrâneos, né? Só que mais os sitiados, né? Prevendo o que estava para acontecer, reconstruíram-na com a máxima rapidez, né? O que surpreendeu os sitiantes e os deteve, né? Então eles tinham essa habilidade de construir torres muito rápido, né? Assim que eles destruíram uma torre, eles construíram uma outra rapidão. Os sitiados, né, pediram então a Manaém, que era o rei ali, né, da revolta dos judeus, e os outros chefes dos revoltosos para se retirarem com segurança. O que eles concederam somente às tropas do rei Agripa e aos judeus, né? Pois a gente vê aqui que os revoltosos eles não estavam muito contra as tropas do rei Agripa II, né? Apesar que os judeus ali eles, né, chamaram auxílio dele, né? Então eles pedem a Manaém, né, para eles saírem ali com segurança. E eles vão liberar as tropas do rei Agripa II, né, e os judeus. Só que, dessa forma, né, os romanos ali, que eram soldados romanos, ficaram sozinhos, né? Ficaram sozinhos em grande consternação. Porque, de um lado, não podiam resistir a tão grande número de inimigos, e eles julgavam, por outro, né, que seria vergonhoso tratar com os revoltosos, né? Além de que, quando mesmo a isso se resolvessem, não poderiam confiar em suas palavras, né? Não se confia em palavras de terrorista, né? Não se deve confiar jamais. Tá aí a prova aí, né? As tentativas da negociação de paz que foi pro brecho, né? Israel tentava a negociação de paz, Hamas se preparava para a guerra, né? E eles pediam cessar-fogo, né? Quando eles viam que estavam ali perdendo. Dessa vez eles ainda não pediram cessar-fogo, né? Mas nos conflitos anteriores, né, pediam que Israel cessasse fogo, né? Enfim. Mas não dá para acreditar não dá para fazer negociação de paz com um terrorista. Nessa conjuntura extrema, tomaram a deliberação de abandonar o lugar onde estavam, né? Chamado Estratopedon. Porque teriam podido facilmente serem forçados a fazê-lo e retirarem-se às torres reais, né? Uma das quais tinha o nome de Hípicos, a outra de Faseal e a terceira de Mariana, né? Foram construídas ali pelo rei Herodes o Grande. Então, meio que eles se retiraram para essas torres, né? Os revoltosos ocuparam logo todos os lugares abandonados pelos romanos, né? Os romanos ali abandonaram aqueles lugares ali do alto do palácio e foram para as torres de Hípicos, Faseal e Mariana. Então os revoltosos foram ocupar aquele lugar, o Estratopedon, né? Mataram os que lá encontraram, né? Saquearam tudo e incendiaram o Estratopedon. Isso aconteceu no 6º dia de setembro, né? De 66. No dia seguinte, né, no dia 7,
setembro. O sumo sacerdote que se tinha escondido no esgoto, né, o sumo sacerdote Ananias, filho de Nebedeu, que foi o responsável ali por fazer o sinédrio ali contra São Paulo Apóstolo, né? E São Paulo Apóstolo disse, né, que depois que bateram ali na face dele, né, que ele disse para o sumo sacerdote Ananias, né, que Deus te ferirá a parede branqueada, né? E é o que aconteceu aqui com ele, né? Então, o sumo sacerdote Ananias, né, que se tinha escondido ali nos esgotos do palácio, foi preso e morto pelos revoltosos, né? Com Ezequias, seu irmão. Depois eles sitiaram as torres a fim de que nenhum dos romanos pudessem escapar, né? Então, você vê que os próprios revoltosos ali matou o sumo sacerdote Ananias, ex-sumo sacerdote Ananias, né? E o irmão dele. E os outros ali que queriam a paz, né? E sitiaram aquelas torres lá, né? A fim de que nenhum romano pudesse escapar. Então o cerco foi muito grande ali, né? Então a morte desse sumo sacerdote, tanto os lugares fortificados, conquistados, tornaram Manaém tão orgulhoso, né? E insolente, que julgando não haver ninguém melhor do que ele para governar, tornou-se um tirano intolerável, né? Então, o poder ele sobe a cabeça da pessoa, né? Então ele se tornou ali também um tirano intolerável, né? Então Eleazar ali, que era o do partido que estava ali dentro do templo, né? E alguns outros reuniram-se e disseram que depois de se terem revoltado contra os romanos para reconquistar sua liberdade, né? Se lhes ia vergonhoso receber como senhor um homem de sua própria nação, que embora não fosse tão violento como Floro, né? Era-lhe tão inferior, e se tivessem de obedecer a alguém, ele seria o último, né? E a quem deveriam escolher para governá-los, né? Então, você vê que aquele grupo ali daqueles outros facciosos, né, liderados por Eleazar, não queria o domínio de Manaém, né? Então, você vê a divisão que já começa ali dentro dos próprios zelotas, né? Com relação ao governo, né? Ao reino ali dos zelotas, né? Então, resolveram em seguida abolir essa nova... resolveram em seguida, então, né? Abolir essa nova dominação. Então, o partido de Eleazar ali, eles queriam abolir essa dominação de Manaém, e foram ao templo, onde Manaém, vestido como rei, né, acompanhado de vários soldados, né, então o Manaém estava lá se achando tão orgulhoso ali, né, vestido de rei, queria ser o líder ali da revolta dos judeus, né, mas ele foi pego de surpresa aqui, né, tinha entrado com grande pompa para adorar a Deus, né, então dentro do templo ali, né, atiraram-se sobre ele, tomando pedradas, né, pedras para matá-lo, julgando que sua morte restituiria a calma à cidade, né? E foi um grande erro, na verdade. Também, os que acompanhavam Manaém fizeram, a princípio, alguma resistência, né? Mas quando viram todo o povo avançar contra ele, fugiram, né? Muitos destes foram mortos e aprisionados. Os que estavam escondidos, uns fugiram para Massada, né, que era onde eles tinham dominado ali antes, dentre os quais Eleazar também, Eleazar parente de Manaém. Então, Manaém também tinha um outro parente ali que se chamava Eleazar, né? Eles foram se refugiar lá em Massada, que por meio dessa praça exerceu depois um governo tirânico, né? Então, acho que, se eu não me engano, é o Eleazar bem aí, alguma coisa assim. Ele vai exercer também ali um governo tirânico ali em Massada. Quanto a Manaém, foi encontrado num lugar chamado Óflas, onde se tinha ocultado, né? Retiraram-no de lá e o executaram em público, depois de tê-lo feito sofrer tormentos horríveis, né? Então, você vê que os revoltosos ali, eles estavam já começando a brigar entre si, né? Os partidos. Trataram do mesmo modo os principais ministros do seu governo, e particularmente Absalão, né? Então, um reino dividido contra si mesmo, né, ele não pode subsistir, né? Disse nosso Senhor Jesus Cristo. E é o que a gente vai ver aqui ao longo de toda essa série.
O povo continuava a favorecer o partido que tinha feito morrer Manaém, né? Então, você vê que dividiu ali, né? Tinha um partido, então, que fez morrer Manaém, que era de Eleazar, né? Filho do sumo sacerdote Ananias. Na esperança, como disse, né, de ver a agitação acalmar-se. Mas os que o haviam formado não tinham outra intenção que acender cada vez mais o fogo da guerra, né? A fim de poder, com mais liberdade, exercer a violência. Embora o povo lhes pedisse para não oprimir mais os romanos, eles continuaram a sitiá-los com mais ardor ainda, né? E obrigaram Metílio a pedir a Eleazar para se entregar, com a condição de apenas salvar a vida. Ele lhe concedeu e mandou Gorion, filho de Nicodemos, Ananias, filho de Saduceu, e Judas, filho de Jonatas, né, para prometer-lhes com juramento. Metílio saiu em seguida com suas tropas. Enquanto elas tinham armas, os revoltosos nada tentaram contra eles. Mas quando depois da rendição eles a deixaram e se retiraram sem nada desconfiar, massacraram-nos, né? Não resistiam elas e nem lhes rogaram ou não fizeram a contentar-se de gritar que haviam violado o ajuste com um infame perjúrio, né? E Metílio foi o único que não foi morto, porque não somente o pediu, mas também para salvar a vida prometeu mesmo fazer-se circuncidar, né? Então, você vê a barbaridade que já está chegando, a guerra, né? Embora essa perda, né, não fosse considerável para os romanos, considerada, né, ali. Deixa eu só pegar o... Ele está muito agitado hoje. O que foi, Salles? Então, embora essa perda não fosse considerável para os romanos, que tinham um número tão grande de tropas, né, era fácil julgar que ela seria a ruína e o cativeiro dos judeus, né? Era fácil julgar que ela seria a ruína e o cativeiro dos judeus. Os que achavam inevitável, né, entrar na guerra, porque Jerusalém é manchada por um tão grande crime, né, Deus não a deixaria impune, quando mesmo os romanos não se tivessem vingado por isso, né? Então, mesmo se os romanos não tivessem ido lá vingar toda essa revolta, né, Deus não iria deixar Jerusalém impune, né? Ela ia ser destruída do mesmo jeito. E o templo também, né? Porque foi profetizado tanto pelos profetas, né, como por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles deploravam publicamente sua desdita, né? Toda a cidade estava amargurada e triste. A gente vê a tristeza, né, no olhar do povo hoje, né? Dos dois lados. Amargurados e tristes, né? Os mais sensatos e ajuizados não estavam menos aflitos do que se fossem culpados das faltas dos amotinados, né? A carnificina foi tanto mais horrível quanto sucedeu em dia de sábado, no qual nossa religião obriga a nos abstermos de qualquer obra mesmo santa, né? Você vê que, de fato, gerou uma carnificina ali, né, dentro de Jerusalém. Com relação a essa dominação aí dos zelotas, né? Então, a gente aqui vai ver a consequente ali, massacre dos judeus, né, que vai acontecer em outros lugares, que é o segundo ponto do nosso tema de hoje, né? A gente vai ver até mais ou menos ali onde aparece Sérgio Galo, né, que é o governador da Síria ali, que também ele vai tomar uma tropa, algumas legiões, né, a 12 Fulminata, para querer esmagar a rebelião dos judeus. Então você vê que a questão é bem mais complexa do que se dizem por aí, né? Muito mais complexa. Tentar entender a guerra dos judeus ali
66 a 183, né? Aconteceu com a permissão da providência de Deus, né? Que naquele mesmo dia e na mesma hora que estava tendo aquela carnificina lá, os de Cesareia atacaram os judeus, né? Então, você vê que aí aqui começa o massacre dos judeus. E dos 20 mil que moravam naquela cidade, não escapou um só. Porque Floro, né, mandou perseguir os fugitivos e prendê-los, né? Então, já se o Floro estava em Cesareia, então os de Cesareia, então eles vão atacar os judeus, né? Tão grande morticínio excitou tal furor à nação judaica que eles devastaram todas as cidades e aldeias na fronteira da Síria, a saber, Filadélfia, Gebonite, Gerasa e Pela, né? Escitópolis. Tomaram de assalto Gadara, Ipoim, Gaulanite, destruíram umas, incendiaram outras e avançaram até Cedasa, que pertence aos tírios, né? Ptolemaida, Gaba, Cesareia, sem que Sebaste e Ascalon fossem capazes de os deter. Incendiaram-na e destruíram Antedon e Gaza. Olha que interessante, Gaza aparece aqui, né? Então você vê que até Gaza ali foi incendiada ali, naquela época. Saquearam também várias aldeias da fronteira e mataram a todos que puderam apanhar, né? Então, essa era a sorte dos judeus naquela região. Os sírios, né, por seu lado, que era o povo ali da região, né, os sírios, por seu lado não causavam menor prejuízo às terras dos judeus, né, e não matavam menos do que eles, massacrando todos os que se encontravam em suas cidades, quer pelo antigo ódio que lhes tinha, quer para tornar o perigo menor para si mesmos, né? Diminuindo o número dos inimigos. A Síria, por esse motivo, ficou em estado deplorável. Todas as cidades estavam expostas a desordens e às violências dos vários exércitos, e por isso todos procuravam a salvação, derramando rios de sangue, né? Então, essa era a situação ali de Cesareia. Os dias passavam-se nesses atos tão desumanos que as leis da guerra autorizam o temor e o horror, tornavam a noite ainda mais terrível que o dia. Embora parecesse que os sírios visassem expulsar os judeus, embora parecesse que o Hamas visava a independência do Estado palestino, mas não. Eles visam a implementação de um Estado islâmico, né? Eles visavam expulsar os judeus, não podiam deixar de suspeitar das nações que tinham abraçado sua religião, mas não ousavam, entretanto, por uma simples suspeita, tratá-las como inimigas, né? Por outro lado, a ambição tornava cruéis de ambos os lados, né? Aqueles mesmos que antes pareciam os mais moderados, porque eles consideravam como despojos e presas que a vitória tornava legítimos os bens daqueles que matavam, e assim os mais valentes se enriqueciam cada vez mais por estes meios tão odiosos e bárbaros, né? Viam-se com horror as cidades cheias de cadáveres de velhos, crianças e mulheres, nus e sem sepulturas, né? A gente vê uma cena semelhante hoje, né? Velhos, crianças que foram decapitadas pelo grupo terrorista do Hamas. Crianças sendo decapitadas. Além de velhos que foram sequestrados, mulheres que foram estupradas e abusadas, né? Enfim, o Hamas, de fato, ele é um grupo terrorista, né? Então, aqui nós temos uma cena semelhante, que a gente vê uma cidade cheia de cadáveres de velhos, crianças e mulheres nus, sem sepulturas, por toda a parte, inacreditável miséria.
e outras ainda maiores se temiam, né? Então a gente continua aqui no massacre dos judeus. Até então, os judeus só tinham feito guerra a estrangeiros, né? Até então, os judeus só lutavam contra estrangeiros, né? Mas, quando se aproximavam de Citópolis, os de sua própria nação tornaram-se seus inimigos, né? Então, aqui começa a nação contra a nação, judeus contra judeus, em guerra, né? Porque preferiram a vida ao parentesco que havia entre eles. E uniram-se aos citopolitanos para combatê-los, né? O ardor com o qual lutaram tornou-os suspeitos a esses estrangeiros. Recearam de que eles se tornassem durante a noite senhores de sua cidade e se reunissem em seguida contra eles aos outros judeus, né? Então, nem os citopolitanos confiavam nesse grupo de judeus que estavam aliados a eles contra os próprios judeus, né? Eles temiam que eles se apoderassem ali depois da cidade de Citópolis, né? Se aliando aos judeus. Você vê que era uma coisa inacreditável, né? Que judeus lutassem, fizessem guerra contra os de sua própria nação. Então, assim, né, declararam-lhes que, se quisessem permanecer firmes em sua união com eles e mostrar-lhes fidelidade, teriam de se retirar com suas famílias a um bosque perto da cidade. Eles aceitaram a proposta e ficaram 2 dias em repouso, né? Mas na noite do 3º dia, os citopolitanos atacaram o corpo das guardas e, como de nada lhes desconfiavam, estavam quase todos dormindo, né? Foram mortos. Depois também a todo aquele grande número de judeus, uns 13.000, e apoderaram-se de todos os seus bens, né? Então, aí a grande mortandade dos judeus, né? Dentro da cidade de Citópolis. Dentre os que pereceram naquele dia, olha que história curiosa. Muitos falam aí, né, de filho contra pai, pai contra filho, etc, etc, né? Se alguém visse um negócio desse aqui hoje, também diriam que era o fim do mundo, né? Olha só. Por esta horrível traição, creio dever narrar o fim de Simão, filho de Saul, cuja descendência era tão nobre, né? Então, ele tinha uma força extraordinária e grande coragem, tendo empregado uma e outra em favor dos citopolitanos, né? Contra os de sua nação. Nenhum outro lhes era mais temível, né? Não se passava um dia em que ele não matasse alguém, perto de Citópolis. Punha, às vezes, em fuga uma grande tropa e parecia que somente seu valor era toda a força do seu partido. Mas, por fim, foi castigado como merecia, por ter derramado tanto sangue, e sangue que lhe devia ser muito caro, né? Quando os citopolitanos atacaram os judeus, de todos os lados, naquele bosque, a flechadas, ele, vendo que todos os seus esforços contra tantos inimigos seriam inúteis, em vez de atacá-los, gritou, né? Eu sou justamente castigado por vos ter demonstrado meu afeto, pelo morticínio de um tão grande número de compatriotas meus. E é justo que a perfídia de um povo estrangeiro me faça sofrer o castigo que merece minha infelicidade. Infidelidade, né? Para com minha pátria. Não sou digno de receber a morte pelas mãos dos inimigos. Eu mesmo devo me matar. Então ele queria fazer um suicídio ali como forma de querer sair aí como né? Não querer ser morto pelos inimigos. A transmissão não tá ok, né? Ok.
O único meio de aspirar o meu de expiar o meu crime, de terminar meus dias com honra, é impedir que os traidores se possam vangloriar de ter me tirado a vida, né? Na verdade, o suicídio é obra do demônio. Tendo assim falado, contemplou com olhares de compaixão e de furor toda a sua família que estava em redor dele, né? Então, olha só o que ele vai fazer com a própria família. Tomou seu pai pelos cabelos e matou-o com um golpe de espada. Fez o mesmo com a mãe, que o recebeu com alegria. Não poupou nem a esposa, nem aos filhos, cada um dos quais lhe ia apresentando a garganta. Recebia de suas mãos o golpe mortal, antes que os inimigos o fizessem, né? Então, você vê aí a barbaridade, né, que Simão aí fez, né? Contra a própria família. Depois da morte de pessoas que lhes eram tão caras, subiu aquele monte de corpos, né? Aquele monte de corpos, e levantando o braço para que todos o pudessem ver, desferiu tão tremendo golpe de espada em si mesmo que morreu pouco depois, né? Então ele mesmo se suicidou depois. Se não considerarmos nele essa força, que quase incrível, e sua coragem heróica, ele seria sem dúvida digno de compaixão. Mas sua união com estrangeiros contra seu próprio país impede-nos que o lastimemos, né? Então essa daí era a situação do povo lá, né? Então a gente vai continuar aqui, né, a carnificina dos judeus. Eu deveria ter colocado o título dessa live de carnificina dos judeus, né, também. Eu acho que eu vou até mudar. Depois dessa carnificina em Citópolis, os habitantes das outras cidades revoltaram-se também contra os judeus, né, que moravam entre eles. Os de Ascalon mataram 2.500. Você veja que isso aqui é mais ou menos a quantidade de mortos que se tinha até então ali no ataque, né? E aqui você vê que os números eles ultrapassam no começo ainda da guerra, né? Então, os de Ascalon mataram 2.500, os de Ptolemaida 2.000, os de Tiro massacraram também a muitos e meteram na prisão um número ainda maior. Os de Ipom e os de Gadara expulsaram de sua cidade os mais atrevidos e vigiavam atentamente os que eles julgavam ainda suspeitos. Quanto às outras cidades da Síria, agiram para com os judeus, né? Segundo seu ódio ou temor, os impelia. Os de Antioquia, de Sidom e de Apameia foram os únicos que os pouparam, né? Não mataram a nenhum, nem os puseram na prisão, quer porque nada temiam de seu número exíguo, né? Tinha um número muito pequeno ali de judeus, né, dentro dessas cidades. Ou melhor, segundo minha opinião, a opinião de Flávio José, por compaixão que deles tiveram, não vendo probabilidade de revolta. Os de Gerasa, do mesmo modo, não fizeram mal a algum dos judeus que quiseram ficar com eles, e levaram até a fronteira os que desejavam se retirar, né? O reino de Agripa não ficou também isento de semelhante perseguição. Esse príncipe foi procurar Sérgio Galo, né, em Cesareia. Sérgio Galo, então, estava em Cesareia, e ele era o governador ali da Síria, né? E deixou para governar o seu território, em sua ausência, um de seus amigos de nome Varo, né? Então, Agripa II vai para Cesareia procurar Sérgio Galo, e a região ali do reino de Agripa II, é dominada por Varo, né, que ele deixa lá em seu lugar, em sua ausência. Ele era parente do rei Soeme. A província de
Bataneia mandou-lhes os mais ilustres e os mais importantes do país, por posição ou mérito, para lhe pedir tropas, né, a fim de reprimir os que se tentavam sublevar. Mas, em vez de se dispor a bem recebê-los, mandou de noite alguns soldados, né, que os mataram a todos, depois de ter, contra a vontade do rei Agripa, tão cruelmente derramado o sangue de seus irmãos. Entregou-se a toda sorte de violências, as quais a ambição que o havia levado a cometer tão grande crime o impelia em todo o reino. Quando o rei Agripa soube disso, tirou-lhe o governo, mas por ser parente do rei Soeme, não pôde mandar matá-lo. Né? Então, essa perseguição que aconteceu aí também, né? Ao reino do Agripa. Então, olha só o que vai acontecer também na Alexandria ali, né? Na famosa cidade de Alexandria. Que até então os judeus ali tinham o direito de burguesia, né? Desde o tempo de Alexandre Magno. Entretanto, os revoltados tomaram o castelo de Cipros, né? Que está na fronteira de Jericó, e o destruíram, depois de ter matado todos os soldados que lá estavam. Né? Então, os revoltosos continuaram ali o seu cerco, né? Destruindo ali toda a guarnição dos soldados romanos, né? Dominando os lugares. Né? O que se passou nesse mesmo tempo em Alexandria obriga-me a retomar os fatos de mais longe. Né? Então, Joséfo ali como um investigador da questão da guerra dos judeus, ele meio que investiga ali, né, a questão, voltando na história. Os antigos habitantes sempre tinham sido contrários aos judeus. Depois que Alexandre o Grande, em recompensa pelos serviços que lhes haviam prestado na guerra do Egito, lhes havia dado naquela grande cidade o mesmo direito de burguesia que os gregos tinham. Né? Seus sucessores haviam conservado aos judeus seus privilégios, haviam-lhes reservado um quarteirão à parte, para que não estivessem misturados com os gentios, e permitido usar o nome de macedônios. Né? Os romanos, em seguida, conquistaram o Egito. César e os imperadores, seus sucessores, tinham-lhes também sempre conservado os mesmos privilégios, né? De burguesia, tanto aos judeus como aos gregos. Mas eles viviam em contínuas altercações com os gregos, os castigos impostos pelos magistrados a uns e outros, em vez de eliminá-las, as aumentava ainda mais. Assim, a agitação no que se refere aos judeus, no que se refere aos judeus, embora grande, por toda parte, como vimos, era ainda maior em Alexandria. Os gregos ali se haviam reunido para mandar embaixadores a Nero, com relação aos mesmos assuntos, e vários judeus misturaram-se com eles. Logo os gregos puseram-se a gritar que eles tinham vindo como inimigos, com o fim de impedi-lo, e se lançaram contra eles. Os judeus fugiram e só foram presos 3 que lhes fizeram queimar vivos. Né? Todos os outros reuniram-se em seguida e voltaram para arrebatá-los, começando por lançar-lhes pedras, e com archotes na mão, correram para o anfiteatro para atacá-los, ameaçando queimá-los a todos. E o teriam feito se Tibério Alexandre, governador da cidade, não lhes tivesse contido o furor. Né? Então, a guerra entre os gregos e os judeus ali dentro de Alexandria era grande. Né? Não empregou a força para fazê-los compreender o seu erro, mas exortou-os por meio dos mais ilustres de sua nação a não se indisporem com os romanos.
Esses revoltosos, porém, não somente zombaram de seus avisos e de seus rogos, mas clamaram contra ele. Dessa forma, vendo que tão grande revolta poderia ser perigosa, se não se lhes detivesse o curso, resolveu atacá-los com 2 legiões romanas e 5.000 soldados líbios, né? Que, para a infelicidade daqueles amotinados, lá se encontravam por acaso. Ordenou-lhes que não se contentasse de matá-los, mas lhes saqueassem todos os bens e incendiassem as casas, né? Eles procuraram, né? Agora eles têm que aturar. A tropa marchou imediatamente para o quarteirão da cidade chamado Delta, ocupado pelos judeus, e com perda de muitos homens executaram as ordens recebidas. Os judeus puseram à frente os mais bem armados e resistiram por muito tempo, mas foram postos em fuga e permaneceram de diversos modos pelo ferro e pelo fogo, que os romanos puseram em suas casas. Depois de saqueadas, vitoriosos não deram tréguas à crueldade, não respeitaram os velhos, nem tiveram compaixão das crianças. Mataram por toda a cidade e nos campos sem fazer distinção de idade, né? A morte de 50.000 pessoas fez correr um dilúvio de sangue naquela infeliz região. Nem o sol teria escapado ao seu furor. Se Alexandre, né, Tibério Alexandre, levado pela piedade por tão horrível carnificina, não lhe tivesse proibido a continuação, como estavam acostumados a obedecer, detiveram-se logo ao primeiro sinal. Os habitantes de Alexandria não fizeram o mesmo. Seu ódio excessivo pelos judeus os encarniçava. Os encarniçava de tal modo na luta que com muita dificuldade puderam contê-los e arrancar de suas mãos aqueles corpos inanimados que eles ainda insultavam. Então, você vê aqui a grande guerra que tem ali, né, entre os judeus e os gregos ali, né, e também agora, né, Tibério Alexandre ali com as tropas romanas, né. Então a gente vai ver aqui, né, Sérgio Galo na próxima live, tá? Então aqui vai entrar a questão de Sérgio Galo ali, que ele também vai entrar contra um grande exército ali na Judéia. Então é isso. Esse assunto aqui no capítulo 37 vai ficar para a próxima live. Então, eu gostaria de agradecer a todos, né, quem estava assistindo a live. Peço aí quem vai assistir depois também que se inscrevam no canal. Aperte o sininho para receber as notificações, né? E divulgue para que mais pessoas possam estar tendo acesso a esse tipo de conteúdo, né? Na próxima live a gente vai continuar ali, né? Já tratando do cerco de Sérgio Galo em Jerusalém. E a gente vê, né, quão complexo é a questão da guerra dos judeus contra os romanos, né? Não é tão simples de ser resolvida assim, de forma muito simplista, né? E descarregar a culpa somente em Tito, em Vespasiano. Então é isso. Quero agradecer a todos, né? Fiquem todos com um bom Deus. Salve Maria e viva Cristo Rei!